E tudo volta ao normal, né? Mas para a maioria dos pais, é tempo dos filhos nas escolas. O ano letivo começou praticamente essa semana e agora é que vem o grande desafio, estabelecer uma rotina de estudos. E como fazer isso mesmo com toda a correria, todas as obrigações que você tem? Comigo a professora Beloni Cacique. Oi, Beloni. Bom dia. Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Prazer. E ó, você pode participar. Mãe, pai que está acompanhando o Manhã Total, pode fazer pergunta para ela aqui, tá bom? É um desafio estabelecer uma rotina e tem que ser agora, Beloni, para ir até o final do ano? É um desafio para todo mundo, né? Não é? A palavra rotina já diz isso. Tem pessoas que têm dificuldade com a rotina. É. Então isso já é um empecilho. Mas assim, eu creio que todo estudante, por menor que ele seja, ele precisa da rotina. Cada um na sua especificidade. Se for uma criança, que tipo de rotina que ela tem que ter? À medida que ele está no fundamental, que a rotina de estudo é maior. Então, para cada faixa etária existe, sim, um movimento específico. Vamos começar, então, pela criancinha ali, né? Como é que tem que ser todos os dias essa rotina? Tem que ser um horário fixo para que ela entenda que é a hora de estudar? Como é que funciona? Então, para as crianças que estão na alfabetização, é importante a rotina. Até porque na própria escola, ela já vive um período de rotina. Na escola, a professora, o professor, né, a dinâmica da escola, ela tem horários fixos para cada coisa. Então, a criança já vê um espaço que já trabalha-se isso. Quando ele chega em casa, ele precisa também ter algumas referências, né? A gente sabe que as famílias têm horários diferentes. Exato. Né? Então, mesmo que a criança seja pequena, ela precisa saber que tem aquele horário que ela vai se encontrar com alguém da família ou um especialista que acompanha, porque algumas famílias terceirizam esse trabalho, e que ela vai ter que dedicar aquele tempo, mesmo que ela seja pequena, para ler para alguém, né? A ler com a família, ler com os pais, brincar, fazer jogos. Isso tudo está na rotina da criança pequena. Então, ela já sabe que ela é um aluno ou uma aluna, que ela participa de um ambiente escolarizado e que em casa ela precisa também alguns momentos e que vai gradativamente sendo ampliado pela idade que ela possui. Exato. E isso já vai se tornando hábito, ou seja, quando ela tiver 11, 9 anos... 13 anos, ela já sabe que precisa da rotina. É aí que está o segredo, né? Sabe? Algumas famílias têm tido dificuldade, porque a rotina a gente paga um preço. Opa! Para tudo, né? É. Então, a criança pequena, às vezes, ela quer burlar aquela regra que a família colocou. Vamos estudar 1 hora por dia. Se ela estudar tarde, pela manhã. Então, 1 hora nós vamos ficar por conta de fazer as suas tarefas, de acompanhar o seu trabalho. Então, ela, não, vamos assistir televisão, as tecnologias estão entrando, substituindo esse período de estudo. E as famílias que trabalham, elas abrem mão, porque elas já estão meio cansadas, né? O dia todo, não, então deixa. E aí, esse hábito, como você disse, ele não está sendo formado. Ele está sendo flexibilizado, negociado, trocado. Quando ele chega na fase que ele realmente não tem como mais recorrer a outra estratégia, a não ser estudar em horário fixo, a criança tem dificuldade. Entendi. E aí, estabelecendo essa rotina desde cedo, né? Você falou da alfabetização. Quando a criança vai para o ensino fundamental, os pais sempre têm que estar ali com ela, né? E aí, essa rotina vai sendo ampliada. E o ambiente também interfere nessa rotina? Eu tenho que criar um ambiente? Com certeza. Aí, quando a criança já está lá pelos 7, 8 anos, né? Que ela já começou, separa um espaço, né? Combina, tudo é combinado, né? Assim, olha, senta aqui, vamos estudar, como uma norma. Mas é tudo negociado. Olha, vamos separar um espaço da casa, vamos ficar juntos, determina o horário, olha, para que a criança saiba que ela não vai ficar ali a manhã inteira, por exemplo, né? E determina espaços e usos de objetos. Faz um quadro. Define o que nós vamos estudar, que hora que nós vamos parar para brincar, que hora que nós vamos respirar, né? Não é só assim, ferro e fogo, vamos estudar, para que a criança também, ela tenha prazer em fazer isso. Exatamente. Porque senão você vai tentar pôr uma rotina imposta e não negociada. E aí, no diálogo, é que você consegue que a criança participe e não perceba que aquele horário até passou. Exato. E o cantinho de estudos, eu estou imaginando aqui, sabe, o quadro, hoje é dia de estudar matemática, hoje é dia de estudar português, história. Isso vai criando uma rotina prazerosa, não é? Eu penso que algumas famílias ainda não entenderam e acham que isso é uma coisa antiga, mas não é. Essa rotina, ela pode ser visual, é um cartaz legalzinho que a gente coloca ali, o que a criança vai fazer, pede para que ela escreva, porque ela também escreve já. Os mais velhos, vamos aqui pensar o que você tem a cada dia. Olha o seu horário escolar, né? Porque os mais velhos têm horário escolar. Vamos colocar aqui nesta rotina nossa. E esse espaço que você chamou de cantinho, ele hoje tem sido substituído por outros espaços, né? A sala, junto com o irmão. A cozinha. A cozinha, aí tem uma TV, algo interfere e não pode ser isso. Tem que ser realmente um espaço reservado para o estudo. Como eu disse, se o horário está determinado, aquela pessoa entra naquele espaço e se habitua. Aí sim torna-se hábito, né? Ela se habitua àquele lugar. E vendo o que ela tem que fazer, ela já projeta, ela fica tranquila.
eu vou dar conta, que é outra situação importante. Eu dou conta, eu vou saber fazer isso. Nesse processo de dar conta, até quando os pais têm que acompanhar essa questão de estudar, de fazer a tarefa, e quando soltar a mão da criança e falar se é capaz de fazer isso? Tem uma idade assim? Eu acho que não tem uma idade tão certinha, não. Entendi. Mas existe sim as rotinas familiares específicas. Por exemplo, uma família que trabalha o dia todo. Geralmente eu vejo mães que gerenciam os filhos pelo telefone. Está estudando, está fazendo isso. Então, assim, até uma certa idade, mais ou menos aos 9 anos de idade, ele já conseguiu se auto-organizar. Mas você não pode dizer assim, fica por sua conta. Você dá conta, olha, pega a sua pasta e estuda. As crianças não dão conta mais disso. Havia uma geração que conseguia. Hoje não. Hoje você tem que minimamente, pelo menos, dizer, vem cá, me diz o que você vai fazer. Vamos gerenciar nesse sentido. Não precisa ficar sentado na mesa junto, porque ninguém tem tempo mais para isso. Mas se você não pode, 30 minutos, fique com seu filho. Saiba da vida dele e deixe que ele estude sozinho. Ou, uma vez por semana, tem que ter também a rotina do pai, da família, da mãe, de quem acompanha, durante essa semana. Porque senão a criança fica por conta, né? E ela não tem ainda elementos internos para poder se autogerenciar. Ela acha que ela vai dar conta e chega o dia da prova, ela não estudou, o trabalho passou a data. Então, aquele cantinho que você disse é a agenda, né? Trabalho dia tal, estudar para a prova tal. É uma auto-organização da vida. Nossa. Que ao longo do tempo, como adulto, ele vai ter aquilo com uma tranquilidade. E essa rotina criada desde agora, o cantinho, tudo como você está falando aqui para gente, isso traz resultado impressionante dentro da sala de aula, para o desempenho do aluno, com vocês também ali, claro? Então, aí vem o outro impacto, né? A gente percebe nitidamente as famílias que acompanham. Porque a criança acompanhada, ela se sente segura e ela está sempre dentro daquilo que foi proposto. A criança que não tem assistência é aquela que está sempre perdida, não trouxe suas coisas, ela sabe que ela vai ser cobrada. Então, aí vai para um outro lado que a gente não previa, a emoção, né? Aí mistura um pouco do professor e da professora que cobra, que é chato, que estudar é chato, só fica me cobrando, né? Mas se ele tivesse em casa esse acompanhamento, ele chegaria lá tranquilo, não precisaria de ninguém estar cobrando, porque ele já se auto-organizou, né? Então, com o tempo, isso repercute até na universidade. E eu fico imaginando isso para a autoestima desse estudante, né? Porque ele fala, nossa, olha, eu tenho lá, eu estudo, eu tenho minha mesinha lá no meu quarto, eu chego, a professora pergunta, eu sei, estou tranquilo para a prova. É impressionante. Ou então, aquele que não é tão seguro, que não tem essa, né, segurança, ele pensa assim, eu não consegui, mas eu sei que lá em casa eu vou poder retomar. Então, às vezes, até a frustração que a gente tem, que todo ser humano tem, né? Ele sabe a quem recorrer. Para quem que ele vai recorrer se os pais estão ausentes? Não, eu vou recorrer à minha mãe, minha tia, minha amiga, sei lá, alguém. Minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, porque hoje os irmãos fazem esse papel também, os avós, né? Os avós. Então, acho que tem que ter essa estratégia. A família tem que se auto-organizar. Porque esse Mônica, o que a gente tem visto é que as pessoas estão se desestruturando geral. É verdade. Então, na porta da escola, é o menino pegando um caderno que esqueceu, a mãe volta em casa para buscar uma pasta, a criança chega na escola sem pasta. Então, isso acontece mesmo. Não tem que estabelecer essa rotina. Fim de semana é livre ou não? Algumas escolas têm por hábito dar tarefas de fim de semana, outras não. Eu acho muito legal negociar, saber qual que é o ritmo, né? A família opta por estar junto para lazer no fim de semana e tem família que opta por estar junto para estudar, porque é o único horário que eles possuem. Então, eu acho que isso é negociável, eu acho que a família tem que se organizar. Eu particularmente, acho que o fim de semana é da família. Mas, se durante a semana não foi possível, então reserve um período pequeno. Porque eu já vi famílias impondo, por exemplo, olha, se você não fizer a tarefa, você não vai nadar na piscina com o seu primo. Nossa Senhora. Aí virou um castigo. Né? Então, a escola não pode estar concorrendo com o prazer da vida. Aliás, ela tem que ser outro prazer. Outro prazer. Outro prazer. E pode ser como você trouxe essas dicas aqui hoje pra gente. Essa nossa amiga e professora Belani Cacique trazendo todas essas dicas simples que você pode fazer na sua casa para ter essa rotina de estudos e ter resultado na escola e na vida. Belani, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Sempre aqui de portas abertas para você, viu? Obrigada mesmo.